Olá, bem-vindos ao Escolhe Portugal, comigo, Tim Vieira. Hoje vamos estar a falar com alguém super interessante, a Rosália Amorim, uma pessoa que eu gosto muito porque sempre saímos mais ricos depois de falar com ela. A Rosália é uma jornalista há mais de 20 anos, licenciada em Relações Internacionais e com formações em Economia e Jornalismo. É diretora editorial do Dinheiro Vivo, também já foi coordenadora da Economia do Jornal Expresso, já foi editora e coordenadora geral da revista Exame, comentadora da economia da SIC Notícias, bastante coisas que já teve a fazer. Depois também fez aqui outra coisa muito interessante e uma coisa que eu tenho que ler. É autora do livro O Homem Certo para Gerir uma Empresa é uma Mulher, muito fixe. Co-autora também do livro de Bem-Estar, com a Rosa Lobato de Faria. Vai ser muito interessante hoje falar com a Rosália, porque eu gostava de saber mais o que Portugal podia estar a fazer, o que os nossos políticos podiam estar a fazer para ajudar esta economia que está a passar tempos turbulentos e vai passar tempos ainda mais turbulentos, a maneira que eu vejo. Sei que isto não é um problema só português, é óbvio, a gente estamos aqui num mundo que com globalization todos nós vamos sofrer. Estamos neste mar turbulente, mas obviamente estamos em barcos diferentes. Toda a gente, todos os países estão todos em barcos diferentes. Mas a verdade é que como é que a gente vamos pôr o nosso barco no rumo certo? Como é que o nosso barco vai chegar a um porto seguro e não vai bater contra as rochas ou afogarmos metade dos tripulantes? E isso é o que eu hoje vou falar com a Rosália. Então, vai ser interessante. Vamos lá então a isso. Falar com a Rosália Amorim. Alô Rosália, sempre bom ver aqui a Rosália à minha frente, alguém que percebe o big picture, a economia e o que está a acontecer nela. Então hoje vamos ter aqui um bocadinho de conversa consigo sobre mesmo isso, não é? Economia. Como está do seu lado? Obrigada pelo convite, é uma honra poder participar e dar o meu pequeno contributo. Essa ideia de conseguir ver a big picture mais ou menos, eu acho que há muita nebulosa ainda em volta do retrato global da economia, do mundo, e estamos aqui num cenário muito instável, não é? Em que é tudo muito novo. Este novo normal parece que enfim, nos cria muita insegurança, muitas formas de trabalhar e de viver tão diferentes, que vamos ver se eu consigo responder a todas as questões com alguma assertividade. Não, exatamente, não é? A gente estamos sempre a querer controlar tudo e já percebemos que afinal não temos controle sobre quase nada. Estamos a ver um mundo que está mesmo pernas para o ar. Eu não sei, eu depois também vou gostar de ouvir do seu lado, não é? Vemos a bolsa a aumentar, os stock exchanges parece que em todo sítio continuam a ir, e quando a gente vai falar aqui com as pequenas empresas, médias empresas, amigos de grandes empresas, estão-me a dizer que as coisas ainda estão muito difíceis e que acham que vai até ficar pior antes que melhorar, não é? Como é que a gente consegue ver os dois mundos diferentes, das bolsas e da economia no terreno? Bom, primeiro, quando há uma volatilidade muito grande, há aqui muita especulação, não é? E nós sabemos isso porque vamos acompanhando os mercados e aquilo que se vai passando. Depois, este grau de incerteza traz muito receio e falta de confiança à economia, mas também traz muitas oportunidades. Ainda esta semana soubemos de vários investidores franceses, por exemplo, que anunciaram precisamente o interesse em investir em imobiliário em Portugal, quando em Portugal se está a falar é que o imobiliário vai cair e que as casas vão descer muito de preço, e na verdade estes fundos franceses estão agora a querer entrar em Portugal como uma oportunidade. Portanto, na crise eu acho que há sempre oportunidades que podem ser aproveitadas e potenciadas. É preciso ter fogo financeiro, ter músculo para aguentar e conseguir arriscar num momento de enorme incerteza, mas como diria um tubarão no Shark Tank, eu acho que as oportunidades existem mesmo na crise e portanto elas estão lá. Agora, não são em todos os setores essas oportunidades, não é? No turismo é quase impensável neste momento haver aqui uma ideia positiva daquilo que possa ser um novo investimento, uma nova aposta. Mas há áreas que vão crescer. Estava a ver também as notícias desta semana, por exemplo, do mercado automóvel, que esteve paradíssimo e de repente está a crescer bastante. Porquê? Porque há um enorme receio do contágio nos transportes públicos, que andam cheios em Portugal, sobretudo em Lisboa, como nós temos visto nas peças, e que faz com que os particulares queiram fazer esse investimento. Portanto, aquilo que seriam áreas atípicas, imobiliário e automóvel, afinal podem ser áreas que estão bem. Enfim, estes são dois sinais e dois setores muito populares que dizem muito respeito à vida das pessoas e dos investidores, mas que no fundo servem aqui para exemplificar como é que em bolsa poderá haver aqui uma outra oportunidade de crescimento e claro, a especulação está sempre presente nestes momentos da grande crise, aconteceu sempre isto depois de grandes crises ao longo da história, não é? E ainda bem, porque no fundo é uma forma também de quase à força, ainda que por especulação,
reativar o mercado e conseguir trazer aqui alguma dinâmica em vez de haver um apagão muito prolongado na economia. E isso, por esse efeito, pode ser positivo. No lado da Rosália, o que acha? A gente está sempre a ouvir que agora está muito dinheiro a ser investido na economia e temos nos Estados Unidos trillions a serem postos, não é? Para dentro em quantitative easing e isso tudo. Acha que se calhar muito desses fundos estão a entrar no stock exchange, na bolsa, e se calhar não tanto aí pelo resto da economia, porque a gente ouve sempre aquele trickle-down effect, mas depois é difícil chegar cá abaixo, não é? E depois às vezes de baixo é que pagamos as taxas para ir de volta para cima, para pagar a conta. Para mim, às vezes olho e parece quase um Ponzi scheme, não é? A bolsa aumentar com o dinheiro que está a entrar, quando eu sei que se calhar há muita gente nem está a investir na bolsa também com medo, não é? O que acha desse quantitative easing? Está a chegar a nós? Enfim, eu acho que há aqui um paradoxo muito grande, não é? Cada vez mais vamos ter aqui um mundo a duas velocidades e há esse mundo do stock exchange e depois há o mundo real das empresas do dia a dia. Esse dinheiro não está a chegar a nós no nosso dia a dia, nas organizações, nas empresas, no investimento, mas também eu creio que os investidores estão aqui um bocadinho à espera de ver o que é que os Estados fazem. Porque há uma grande dinâmica de investimento público que está prometida, essa dinâmica está prometida, e há também uma dinâmica no lado da Europa, não é? Agora passando para o velho continente, há aqui uma dinâmica do lado da Europa que está toda a gente a ver o que é que vai acontecer quando vierem os tais milhões da União Europeia para ajudar os 27 países. E, portanto, essa tónica pública, chamemos assim, vai marcar muito daquilo que serão os investimentos do privado. Agora, eu acho que é muito importante este investimento público para puxar pelo privado, porque o privado vai se sentir mais confiante e vai querer acompanhar o investimento público se houver esta dinâmica. Se não existir esta dinâmica, provavelmente os poucos investidores que há refugiam-se nas bolsas para tentar ainda alguma aposta quase em jogo de casino para ganhar algum dinheiro, mesmo que seja com mero intuito especulativo. E, portanto, é fundamental que agora o governo e as instituições europeias, no continente em que nós vivemos, e obviamente é sempre uma tentação falar da Europa, consigam fazer ligar este motor, não é? Pôr gasóleo neste motor para que ele arranque e que seja um potenciador de outros arranques no privado. O que eu gostava muito era que estes investimentos que vão ser feitos, estes valores que chegarão aos 27 países, pudessem ter aqui uma tónica de investimento verde e sustentável, que pudessem realmente apoiar as políticas climáticas, o crescimento sustentável, que estivessem focados na transição energética e na transição digital, porque desta vez e à força a transição digital aconteceu. O 4.0 aconteceu e, quer queiramos, quer não, começámos a fazer teletrabalho e estamos aqui a fazer uma conversa também a meio online, o que provavelmente não aconteceria no velho normal. Portanto, há aqui aspectos positivos. Eu espero que realmente o valor que vem da União Europeia possa ajudar a impulsionar ainda mais estas áreas de crescimento para Portugal e para a Europa, naturalmente. Ok. E a falar nesse velho continente que tivemos o Brexit, que já ninguém fala porque parece um problema que já foi há tanto tempo atrás, né? E que saiu o UK fora e ficámos sem o Reino Unido e se calhar até aí ficámos outra vez a proteger-nos nós próprios, mas nem mudamos para serem nem ficamos mais dinâmicos, a gente quase culpou eles por saírem, mas podíamos ter usado essa oportunidade para também ficarmos mais dinâmicos, a dizer que sim, temos problemas, vamos resolver, e não vimos isso acontecer. E depois vem esta Covid e até vimos que só para terem uma reunião entre eles levou muito tempo e parecia que tudo é difícil, até com Zoom parece que é difícil, não é? Como é que acha que a gente vamos conseguir mudar esse trator, esse motor que falou, que parece um motor de um trator e pôr isto a andar para a frente, mais a ser, vamos lá dizer, um carro elétrico agora mais rápido e com menos gastos e mais eficiente. E depois lembro que esse motor tem que andar e depois ainda temos o nosso motor em Portugal que também tem que ser posto a andar. Como é que vê isso a acontecer? Acha que conseguimos e percebemos que isso é muito importante? Assim, começando pelo Reino Unido, eu creio que nem era preciso Brexit para vermos como estão tão distantes às vezes de algumas metas europeias e algum relacionamento com Portugal, porque são os nossos velhos aliados, mas na primeira oportunidade colocaram uma ponta aérea com quarentena. Isso é bastante negativo para o turismo português. Portanto, nem foi preciso Brexit para isso acontecer e acontecer esta ruptura e este afastamento do Reino Unido em relação a Portugal, que é lamentável, obviamente,
e vai ter uma consequência muito grave na economia, porque é impossível que o turismo interno dos portugueses substitua 9 milhões de britânicos, porque nós somos 10 milhões, se vinham 9 milhões nunca vamos conseguir substituir. Não, e eles bebem muita cerveja e tudo, estamos mal, não vamos conseguir. Mas exato, aliás, vamos ter que tentar, os cervejeiros portugueses já estão precisamente a lamentar essa falta do chamado canal Eureka, que são os hotéis e os restaurantes, onde muito britânico vem precisamente consumir e desapareceu, não é? Esse mercado desapareceu. Mas desta vez, como os portugueses sabem, guerra é guerra, então a gente vai ter que beber e tentar ajudar e fazer a nossa parte. Se calhar não 9 milhões, mas vamos experimentar o nosso coisa. Mas continua, Rosália, desculpe. Em relação a este ligar deste motor da Europa e de Portugal, eu creio que nós começámos a assistir a um processo de enorme falta de solidariedade da União Europeia. Entre os países houve enorme falta de solidariedade, os países do Norte mais uma vez afastaram-se muito e chamaram-nos a nós, mais uma vez os latinos que gostam de mulheres, de vinho e de festas e que não estão cá para trabalhar, o que não é verdade, nós sabemos, e portanto eu creio que é a altura da União Europeia ser solidária, se deixar destes traumas ou destes complexos em relação ao Norte-Sul. Ninguém vai ganhar com isto, porque desta vez a crise é para todos. Desta vez a crise não é só para os pequenos ou para os desenvolvidos, é para todos. Até a Alemanha está a ser fortemente afetada, como sabemos. Esse foi o primeiro ponto negativo que nós assistimos. Mas depois eu creio que houve um progresso de relacionamento, mesmo entre os Estados do Norte e do Sul, muito importante, em que se chegou aqui a um consenso e a discussões muito proveitosas acerca do valor que será investido no plano de recuperação, e que eu, se não estou em erro, são 750 mil milhões de euros. Não vou trazer para aqui muitos milhões para a conversa não ficar chata, mas é muito dinheiro que pode vir para os 27 países. E agora, haver um consenso sobre o que é que vai acontecer, acho que isso é muito positivo. Mas também há uma notícia importante aqui, é que acabam de sair dados que dão previsões para a queda do crescimento da economia da Europa e de Portugal, ainda piores do que aqueles que nós estávamos à espera. Portanto, a Comissão Europeia anunciou isso hoje, no dia em que estamos a gravar. O que quer dizer que estes 750 mil milhões podem ser todos redesenhados e eventualmente até vir mais dinheiro para Portugal do que se estava à espera, porque afinal a economia portuguesa vai cair mais. Essa é uma menos boa notícia que nós vamos dar aqui a quem nos está a acompanhar e a assistir. É uma notícia menos boa, mas temos de tentar, enfim, reinventar-nos, dar a volta, criar novas oportunidades de negócio e sobretudo estarmos unidos, não é? Contrariar esta ideia de falta de solidariedade que na União Europeia foi gritante no início desta pandemia. Exato. Eu também, o que a Rosália estava a dizer, né? Vamos agora ter mais dinheiro para investir na economia digital e na economia verde, e isso pode ser uma grande vantagem para Portugal. Eu acreditei sempre nisso e acredito, eu acho que temos pessoas com muito talento, temos aqui muito sítio para conseguirmos dar esse salto e ficarmos quase líderes, só que parece que através não estamos a falar e não estamos a dizer e está quase uma falta de estratégia de fazermos isso acontecer. Não há assim um grande plano, a gente sabemos que podíamos ganhar com isso, mas não estamos a fazer um plano. No seu ver, está a ver as coisas que estamos a dizer a acontecerem em vida real ou só são planos, mas parece que nunca, é aquela coisa de temos promessa, mas não acontece, não é? Bom, onde é que está a bola de cristal que nós íamos ter aqui? Onde é que ela está? Não está, não é? Estes planos de recuperação da economia, não é, de Portugal, eu creio que ainda estão certamente muito na cabeça dos governantes, mas estão muito pouco no papel e são muito pouco conhecidos. E porque não só, eu acho que o governo tem andado a apagar fogos, não é, a tentar resolver no imediato aquilo que é mais urgente, como, na verdade, o plano estratégico ainda não existe, não é? Isso é preciso ser dito, ou seja, há um plano de recuperação imediata, mas António Costa e Silva, que foi nomeado para gerir esse plano estratégico de recuperação de Portugal, foi nomeado há muito pouco tempo e ainda não apresentou, não redigiu todo esse plano estratégico. Deu algumas notas acerca disso em algumas entrevistas, como por exemplo na TSF, mas não o conhecemos com pormenor. Eu creio que quem está à frente do plano estratégico vai ter essa mentalidade, Tim. Vai ter, António Costa e Silva é muito focado nas energias renováveis, é muito focado na transição digital e vai ter esse cuidado, apesar de ser muito criticado por ser um homem que vem da Partex, que vem do mundo do petróleo. É um homem que estava habituado a negociar com os sauditas preço do petróleo, não é? Barril de petróleo, e de repente ele faz a transição energética, lá está, para este novo paradigma. Portanto, eu acho que o foco vai estar lá. Agora, resta saber se
um consultor independente que foi contratado pelo governo para fazer esse plano, vai ter o respaldo político, as costas quentes e o respaldo político para efetivá-lo, para pô-lo na prática. E eu acho que é aí que os privados também vão poder ajudar. Se o governo tiver um plano estratégico de recuperação que os privados também recebam bem, recebam positivamente e queiram acompanhar em termos de desafios de investimento, vai correr bem. Se houver um desligar completo entre o público e o privado, não vai correr bem. Vai ser muito difícil de implementar. Portanto, eu creio que é realmente a união e o estarmos juntos e conseguirmos juntos lutar por isto que vai fazer a diferença. A crise desta vez é para todos, não há ricos e pobres, não há público e privado. Ou todos vamos juntos no caminho, ou vamos ficar pelo caminho porque não vamos conseguir lá chegar. Portanto, eu tenho uma grande esperança que esse plano estratégico consiga aglutinar os dois hemisférios, mas também se sai perfeitamente que o mundo da política é muito difícil, não é? A disputa com a oposição vai ser muito difícil, vai ser muito dura, até porque cada vez vai haver menos dinheiro nos cofres do Estado, enquanto não chegar o dinheiro da Europa, que poderá demorar um ano, vamos andar aqui a aplicar aquele ditado popular português, que é em casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, não é? E provavelmente é isso que vai acontecer. E portanto, eu julgo que vivem-se tempos muito difíceis daqui para a frente, é preciso vestir assim o colete antibala para aguentar o que aí vem, nomeadamente os empreendedores que têm as suas empresas numa situação muito difícil, não é? As startups, todos aqueles que nós acompanhamos, o time acompanha também há tantos anos, vão ter dificuldade, vai ser muito, muito difícil enfrentar o próximo ano, mas quem sobreviver a esta crise não tenho dúvida que vai conseguir ficar mais forte porque vai conseguir enfrentar qualquer coisa, a partir daqui qualquer coisa vai parecer muito mais fácil, não é? Então, Queria deixar essa palavra de esperança também. Exato. Ao ouvir a Rosália, é obviamente que isso não é coisas fáceis a gente ouvir, mas eu acho que é a realidade, é o que está mesmo a acontecer. E é o que a gente está a ver, muitas empresas e muitos negócios estão em sobrevivência, não é? E ainda nem estão a pensar como é que vão fazer lucro, só querem a sobreviver. Exato. Com isto a acontecer, o que acha que podia transmitir às nossas empresas isso? O que é a coisa mais importante, vamos lá dizer, uma das coisas mais importantes que eles deviam estar a pensar agora? Porque há alguns que estão a pensar que vão receber o dinheiro do governo se calhar mais rápido, há outros que estão a pedir empréstimos e às vezes a gente só vê eles quase a porem mais cordas no pescoço, não é? E isso dói a mim pessoalmente porque eu vejo eles coitados e as pessoas começam quase a ter os negócios como um filho, não querem perder o negócio, mas a verdade é que há negócios que não vão sobreviver e se calhar já é melhor pensarem nisso e começarem a preparar para a próxima oportunidade que vai vir ou como vai ser, mas como é que a gente transmite isso? Do seu lado, o que é uma coisa importante aí? Acho que vai ser muito difícil separar aqui o lado emocional do lado racional quando estamos perante uma crise deste tamanho, não é? Quando, como eu te dizia, os negócios são vistos como um filho, portanto o lado emocional com o racional vão andar aqui numa luta entre o anjinho e o diabo permanentemente, porque é muito difícil deixar cair. Agora, eu não tenho dúvida, e isto também não é uma boa notícia, mas também não é novidade, de que muitas empresas não vão reabrir, ou pelo menos não vão reabrir da mesma maneira. Por exemplo, o caso do turismo, da restauração, muitos ainda não abriram portas, ou abriram a meio gás, ou vão abrir mais tarde, à espera de perceber se a economia dá aqui um salto e há níveis de confiança e de consumo que sejam mais positivos, que valha a pena. Mas vai ser um momento muito difícil. O que é que podia acontecer de melhor aos empresários? Era realmente as linhas de crédito chegarem rápido, chegarem agora, é preciso agora, não é preciso daqui a um ano, daqui a 6 meses. As primeiras demoraram muito tempo, a pandemia e o confinamento começaram em março, abril e maio, nada tinha chegado às empresas e de repente, quer dizer, não há uma solução. E depois há um problema realmente das empresas estarem com a corda na garganta, porque é preciso dizer que as linhas são empréstimos, sobre empréstimos, não é? Em que é preciso ir à banca, é difícil conseguir os empréstimos e isso é algo que vai comprometer o futuro dos empresários. Agora, também é verdade, e eu aqui sou completamente transparente naquilo que é a minha posição acerca dos apoios do Estado, também é verdade que eu acho que não devem ser todos a fundo perdido, porque senão iríamos salvar empresas que já não têm de ser salvas, que já estavam com problemas. Não podemos salvar sempre as mesmas, não podemos ajudar sempre os mesmos, não pode ser. Tem de haver aqui um rácio, lá está o emocional e o racional, que nos faça decidir bem para que ajudemos aquelas que são viáveis e que garantem emprego para o futuro. Muitas delas que estavam moribundas não vão conseguir aceder a empréstimos, então muito menos deverão ter direito a fundo perdido. Nós hoje assistimos ao anúncio de alguns
algumas linhas a fundo perdido, por exemplo, para o Algarve, para o turismo, e eu creio que aí é importante, porque é uma faixa, é um setor, é uma região que está na pior situação por aquilo que já falámos. Mas não pode ser para todos, porque senão eu e o time vamos pagar isso tudo em impostos. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar e a austeridade vai chegar, mesmo que o governo queira chamar-lhe outra coisa, não é? Portanto, não há milagres. E temos de ser muito conscientes da fatura que fica para pagar a seguir. Exato. Não, também falou aí na banca, não é? Na última crise tivemos uma banca que estava de joelhos mesmo, estava arrastada. Esta vez o sentimento é que entramos nesta crise com uma banca mais forte e se calhar com uma banca um bocadinho mais sólida em termos de com vários bancos vamos lá dizer, não tão mal, ok? Vários bancos estrangeiros também em Portugal, também não tantos nacionais já desapareceram muito, mas mais fortes. Agora, há o risco de talvez começarmos a entrar e começarmos novas crises, se os bancos agora também darem mais empréstimos que não estão a... Porque eu começo quase a sentir que os bancos estão a fechar os empréstimos e a gente não consegue dizer que não a ele ou não perceber a situação, porque também percebemos se não houver, se eles entrarem em crise outra vez, isto aqui vai entrar numa grande bola de neve, não é? Como é que vê o setor banqueiro aqui no país agora? Bem, eu creio que o setor da banca tem aguentado bem, com alguma firmeza e de forma muito discreta aquilo que tem sido o impacto da crise no setor da banca, mas começa a entrar em alguma agonia, porque começa a ver os clientes a desaparecer, o risco de crédito mal parado a aumentar e o BCE não vai facilitar quando for fazer os stress tests, não é? E quando exigir os rácios de capital que tem exigido. Portanto, há aqui algum sentimento de agonia que começa a crescer dentro da banca. Se por um lado é verdade que vêm mais capitalizados, não é, dos últimos anos, depois de passarem pela grande crise financeira, a verdade também é que não têm muita margem de manobra. De pouco lhes serve bater à porta do Banco de Portugal, porque quem manda agora na banca é o BCE e o BCE vai ser intransigente nos critérios de solvabilidade da banca. Portanto, ou há aqui uma orientação estratégica do BCE para toda a Europa, para flexibilizar um pouco os rácios e as regras, ou então muitos depois correm o risco de não passar no stress test e os bancos não podem correr esse risco e, portanto, estão a começar a apertar muito outra vez os critérios, a concessão de crédito e a querer, enfim, tentar sobreviver aqui no meio desta crise, mas vendo que as empresas e os particulares têm muita dificuldade. Portanto, eu acho que a banca começa a ficar num colete de forças difícil de sair, porque tem de ajudar a economia por um lado. Eu creio que os portugueses tiveram muito essa sensação, depois de tanto ajudar o novo banco, por exemplo, ficaram muito com a sensação que era a altura da banca ajudar os portugueses, da banca ajudar as empresas, mas o que é certo é que nós percebemos melhor ou pior, a verdade é que a banca tem de cumprir os seus critérios, portanto nunca vai ser uma banca esbanjadora para ajudar tudo e todos, isso não vai existir, tal como não vai existir o dinheiro a fundo perdido para todos os setores. Portanto é aqui um jogo entre o equilíbrio do emocional e o racional que vai também afetar tudo isto, não é? Porque no final do dia o BCE tem uma guilhotina em cima da cabeça dos banqueiros e ela está lá, não vai desaparecer, vai continuar lá. É verdade. Então, olha, hoje podíamos estar aqui a falar mais também sobre a TAP e tudo aquilo que a gente sabemos que as pessoas gostam de saber e se acha bem, não acha bem, mas eu se calhar ia para uma coisa um bocadinho maior. Gostava de perguntar se a gente sabemos que o capitalismo parecia que tinha ganho a guerra e estava à frente de tudo e tínhamos os Estados Unidos a ser um país, se calhar, como nunca tinha havido um tão rico no mundo antes na história, tudo isso, e agora também parece que eles também estão com 40 milhões de pessoas em pobreza, estão com muitos problemas sociais, toda aquela coisa. Depois também temos o socialismo que a gente também percebemos que tem os seus problemas, também às vezes nunca consegui. Acha que já é tempo de se calhar misturar o melhor dos dois? Ou acha que vai sempre haver aquela direita, esquerda, e quando um diz socialismo, o capitalismo não quer ouvir, capitalismo parecem palavras ruins para um para o outro, nunca conseguem chegar ao bem e verem o que trabalha, porque parece que já, se a gente não mudar a maneira de andarmos para a frente com as nossas economias, vamos estar a entrar em crise cada 10 anos, ou se calhar até mais cedo, agora nem sei, porque a gente ouve sempre aquilo que é uma crise de uma vez na vida, mas a gente já até passamos algumas, não é uma vez na vida, né? Então, o que vê aí no big picture, né?
Enfim, no big picture eu não vejo aproximação possível neste momento. Porquê? Porque tudo depende dos líderes, não é? É como nas empresas, é como num grande projeto. O time tem projetos, ou a liderança é muito boa nesse projeto ou não vai dar certo. E eu creio que nos países e nos blocos, entre a Europa e Estados Unidos e depois a China, são os grandes líderes que fazem a diferença. Quando nós temos grandes líderes como grandes, enfim, não sei se devia usar a palavra grandes, mas quando temos líderes como Donald Trump, vai ser muito difícil haver uma aproximação à Europa, como vai ser muito difícil ter uma boa relação com a China. Portanto, eu não vejo nenhuma cooperação crescente entre os blocos, precisamente porque há uma tensão muito grande, não é? Há uma tensão muito grande, há filosofias de desenvolvimento muito diferentes e não creio que vá acontecer qualquer aproximação com os líderes que temos. Enfim, isto já para não falar na Rússia, que continua também com o seu grande líder Putin e que não vai ter qualquer mudança para ir nos próximos 30 anos, 38, pelo menos. E, portanto, vai ser difícil. Como é que a Europa aqui se pode posicionar? Pode posicionar-se aqui um bocadinho como motor agora da recuperação económica, e a presidência do Conselho Europeu começou a 1 de julho com a Alemanha. Eu creio que a Alemanha e a senhora chanceler Angela Merkel querem muito tomar as rédeas desse motor do desenvolvimento económico e mostrar ao mundo que a Europa ainda tem uma palavra a dizer. E nesse sentido pode ser aqui um papel importante para o velho continente. Bom. Numa relação com a China, que eu creio que também não vai ser a mesma do passado, ou seja, a Europa percebeu que estava excessivamente dependente da China, até para material básico, como um ventilador, como uma zaragatoa, como uma máscara, dependentes da China para tudo, e portanto a Europa está a perceber. E isso também é muito positivo porque vai obrigar a Europa a fazer aqui um plano de reindustrialização que é importante. E está-se a falar disso em Portugal e que bom que era que fosse para a frente, porque estamos dependentes realmente de todas as coisas vindas da China e perante uma pandemia em que há um fechamento, é muito difícil manter esta dependência. Portanto, isso é positivo e a Europa pode dar aqui esse sinal importante. Em relação aos Estados Unidos, vejo muito difícil qualquer aproximação. Acho que é manter aqui uma relação de cooperação e de comércio livre dentro daquilo que Trump aceita, não é? Porque é muito complicado gerir, lidar, negociar com Donald Trump. Enfim, o Donald Trump terá os seus dias de mandato e depois também vai embora e virá outro líder, Deus queira, que com outra abertura em relação ao comércio internacional e à globalização. Mas para já, eu diria que a importância dos líderes é determinante para responder à pergunta do time. Ou eles mudam e mudarão a seu tempo, ou vai ser muito complicado alterar essa Então, um bocadinho de solidariedade em blocos e a gente ser o bloco que cande mais para a frente. E aí falou numa coisa interessante, falou na Merkel, que é uma das únicas líderes que eu olho e acho que é uma pessoa séria e uma pessoa que faz as decisões difíceis e dá-me confiança. Então, pelo menos isso. E agora vou à próxima pergunta, que é: ainda acha que o homem certo para gerir uma empresa é uma mulher? Porque eu para mim, acho que sim, e não só uma empresa, havíamos de pensar até maior, porque estamos a ter tantos problemas short term, tantos problemas pequenos, e eu acho que as mulheres, e a experiência que eu tive com mulheres nas minhas empresas, e tive uma CFO que foi espetacular, pensam muito mais à frente e parece que os problemas não aparecem quando eles estão lá. Mas o que acha disto aqui no lado das mulheres, e acha que elas agora podiam também, como a gente vai para um green economy, também havíamos de ir para uma economy onde tínhamos mais forward thinking, mais as mulheres se calhar pensarem um bocadinho mais à frente e estamos a tentar pensar que no futuro pode ser diferente, não sempre os mesmos problemas com as mesmas soluções, mas ver se conseguimos mudar alguma coisa aqui. Eu não tinha pensado nisso, mas na verdade o título do meu livro continua muito atual, agora com a Angela Merkel a tomar aqui uma posição de força, e realmente é uma boa relação. O livro já tem alguns anos, mas enfim, na altura criou aqui algum debate sobre a igualdade das mulheres e a ascensão das mulheres aos cargos de topo, e eu creio que continua atualíssimo, porque para já há muita desigualdade ainda, não é? Em termos de género e em termos sociais, e esse debate continua a ser atual e importante. Para mim não, eu sempre prefiro uma mulher, não há debate comigo, então para mim, Rosália, a sério, a falar aqui a sério, com tantas coisas que a gente pode estar a debater e isso tudo, eu acho que esse é um dos debates que a gente tem que ultrapassar, temos que começar a pôr as pessoas certas no lugar, e muitas vezes vai ser mulheres, e Portugal tenta às vezes andar para a frente com isso, mas eu também sinto que só tenta, mas não faz, não é? E acho que agora pode ser mesmo o momento certo para fazer isso acontecer.
Bem, vamos ser justos também com os homens, não é? Há homens também certos para determinados lugares, porque senão os homens vão desligar todos e não vão assistir à nossa conversa, não é? Vão todos embora. Mas vamos ser justos, eu acho que não é só se é homem, se é mulher, é uma questão de talento, de competências, de no fundo se preparar para o desafio que está pela frente e que aí vem, neste caso da pandemia, são desafios muito, muito maiores. Portanto, o talento é realmente aqui a palavra-chave e eu creio que as mulheres conseguiram também desenvolver-se, formar-se, ter as melhores notas na universidade, ser em grande quantidade o número de licenciadas, prepararem-se muito bem, terem acesso às melhores escolas de negócios. Há uns anos, na Exame, quando eu procurava alunos do INSEAD em Fontainebleau, em França, eram só homens, não havia mulheres. Hoje em dia há muitas mulheres que passaram por lá. No IESE, na Business School, na AES, enfim, tantas escolas internacionais onde agora há tantas mulheres, isso é tão positivo, porque no fundo o que está aqui em causa é mesmo o talento e a competência e apesar do título do livro ser esse, o homem certo para gerir uma empresa com uma mulher, eu continuo a defendê-lo, ainda assim acho que os homens estão perfeitamente preparados, desde que não tenham enfim, desde que não cortem as pernas às mulheres, não é? Porque não podem cortar caminhos, têm de lhes dar também a igualdade de oportunidades. Mas, Rosália, era isso que eu queria ouvir. Dizia, bem, mas tens a vontade de fazer, mas falta o fazer. Se calhar por isso é que surgiram outra vez as cotas. Eu sou contra as cotas, mas surgiram por necessidade, porque de outro modo não ia lá. De outro modo nada acontecia, inclusive na política. Portanto, teve de ser por aí. Eu não sou a favor, mas percebo. Não, e agora há tantos problemas com crise, com Black Lives Matter, então há tantos problemas, parece que de um momento para o outro vieram tantos problemas para resolver todos ao mesmo tempo que a gente nem consegue acabar um de cada vez, não é? Então estamos com isso aí. Olha, para mim, a última coisa que eu queria perguntar assim era dar-nos uma notícia mais ou menos positiva nesses números todos, alguma coisa mais ou menos positiva, Rosália, e se não houver, invente, porque já está tão difícil lá. Ok. Então, vamos lá ver. Se calhar várias notícias positivas. Okay. Uma delas é que, em geral, nós estamos com mais qualidade de vida no sentido é que temos mais tempo para a família com o teletrabalho. Eu acredito que o teletrabalho vai para ficar, se calhar não como uma solução a 100%, tal como a telescola não será uma solução a 100%, mas pode ser uma solução combinada entre o presencial e o online e deixar de haver aquela cultura do presentismo, não é? Os chefes valorizarem quem está mais horas na empresa, quando às vezes não está a fazer nada. Está a fumar um cigarro, está a conversar com os colegas e não está a produzir. E, portanto, quebrar esta cultura do presentismo parece-me mesmo muito importante, eu acho que isso é muito positivo. Gostou-nos muito de vir para casa a todos, gostou muito do confinamento, mas o que é certo é que, pelo menos eu vejo pela minha equipa, estamos a produzir ainda mais do que quando estávamos na redação, e quando é preciso ir lá, estamos lá, e quando é preciso ir a uma reportagem, estamos lá, não deixamos de ir a nada do que é importante, e conseguimos ter audiências fantásticas e ter toda a produção que é precisa para, enfim, manter o dinheiro vivo, neste caso, em alta. Portanto, essa é uma notícia positiva. A mim dá-me imenso prazer poder almoçar com os meus filhos muitas vezes, em vez de uma vez por ano, não é? Porque o almoço era sempre no jornal e eles no colégio. Então agora podemos almoçar muitas vezes juntos, isso é tão bom, nem que seja 30 minutos de qualidade, é muito positivo. Depois as empresas vão ter de se adaptar, mas eu acho que isso é positivo também. Adaptar-se e respeitar um bocadinho mais os tempos do outro, dos seus recursos humanos, aqui agora se chama talento, não é? Mais pomposamente, e poder, no fundo, aceitar que as pessoas podem ser diferentes, ter uma gestão do tempo diferente, ter uma gestão das prioridades que seja importante e fundamental, mas que pode ser feita em casa, no trabalho, num sítio qualquer, num café, o que for. E isso é fundamental porque nos ajuda a ser mais elásticos, a ter mais elasticidade na decisão, na ação, na nossa forma de estar. Portanto, são notícias muito positivas. Boa. Depois, aquelas que já veio de investimentos que vão surgindo em áreas que não pensávamos, imobiliário, automóvel, portanto é sinal que há oportunidades, que o mundo não parou completamente e isso é muito bom, é muito positivo. A notícia positiva que eu não tenho para dar e gostava de dar, além de que eu gostava de dar a notícia de que a vacina surgiu, mas que ainda não surgiu, a outra notícia positiva que eu gostaria de dar é que os mídias estão muito bem e muito saudáveis para defender a democracia, mas infelizmente não estão. Precisam de apoio, precisam de intervenção e o setor da comunicação social também está a passar uma enorme crise. Estas são duas notícias que eu adorava dar aqui ao time, um dia, quem sabe, mas que infelizmente ainda não chegaram. Não, mas é verdade, o mídia está a sofrer muito e é uma crise enorme e é mundialmente e é a chegar ao ponto de a gente nem saber quem acreditar, quem não acreditar e obviamente é pena para aqueles que fazem o trabalho bem feito, né? E é por isso que temos que começar a ficar mais sábios e começar a escolher
e começar também a dar de volta para termos, como disse, democracy a ser protegida, ou vamos perder democracy com tropas pequeninas lá fora que conseguem atacar e infiltrar e estragar tudo. É uma pena, mas é o que é. Rosália, outra vez, muito obrigado. Não podemos viver só com as fake news, não é? Desculpe. Não podemos viver só de fake news e Não gerir com as podemos, fake não news. podemos. Pode O acontecer. fake news era demasiado tão perigoso. pequenino, o fake news era uma coisa pequena porque a gente até tinha confiança nas nossas notícias e isso tudo, e agora parece que o fake news é que é o maior fatia de notícias e é difícil encontrar e é todas essas conspiracy theories e tanta coisa a acontecer que só é barulho à nossa volta. E das coisas que a gente vai estragar mais a nossa vida, se calhar vai ser isso. Estamos a melhorar as nossas vidas com a família, estamos a melhorar em ter mais work-life balance, tudo isso estamos a conseguir e até em os recursos que a gente estamos a consumir, melhores a usar menos recursos, mas depois estamos a usar o recurso do fake news enorme. E isso é o que estraga a gente mentalmente e emocionalmente. E temos que sair mesmo disso e, olha, precisamos da sua ajuda no Dinheiro Vivo a continuar a dar as notícias certas. Ok. Rosália, muito obrigado. Ok, é sempre bom falar consigo e ouvir o seu lado e falar com pessoas que sabem e que não leem o fake news e mandam para os outros pelo WhatsApp. Então é sempre bom ouvir isso. Então, muito obrigado. Vou ler o livro, ok? E também vou ler o outro livro, o seu livro do bem-estar, que também é muito fixe. Um bom tempo também para ler esse livro. Então, Rosália é timeless. Está sempre bem para o tempo. Okay? Obrigada. Muito obrigado. Ok? Thank you. Obrigada, bom trabalho. Então, até a próxima semana com o Escolhe Portugal e Tim Vieira. Hoje deixamos aqui com algumas grandes palavras aqui da nossa Rosália e vamos sobreviver e preparar para um dia flourish, dar o próximo salto. Mas há de vir, ok? Adeusinho, obrigado.